o tema do nosso encontro de hoje é certificações internacionais e o seu plano de carreira dentro da análise do comportamento aplicada. E eu queria começar hoje convidando vocês para fazerem uma reflexão muito séria. Eu acredito muito que o que está faltando muito nessa área, muito dentro do mundo do autismo, dentro do mundo de qualquer profissão, é que você busque estar com pessoas que se alinham aos valores que você tem. Então é importante, e hoje eu tenho muita clareza disso, e eu me afasto de pessoas uma vez que eu descubro que elas não têm, que elas não compartilham dos valores que eu tenho. E eu acho que isso é muito importante. Que quando você vai trabalhar com alguém, quando você vai montar uma clínica com uma pessoa, quando você vai para atender no espaço de uma clínica de uma pessoa, quando você vai trabalhar com uma determinada pessoa dentro de uma instituição, seja ela pública, seja ela privada, que nós busquemos trabalhar e estarmos com pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente compartilha, tá? Então isso eu vejo como fundamental. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de certificações internacionais, existe para mim muitas questões éticas que para mim estão, na verdade, muito mais com uma falta de ética dentro dessas questões. E isso vai contra os meus valores e aquilo que eu me propus a fazer. E não leve em consideração totalmente ou não acredite totalmente naquilo que eu estou te falando. Porque talvez você deve estar se perguntando assim, não, mas eu não posso confiar 100% em você porque você vende cursos, então você está, de certa forma, enviesada para os seus próprios cursos, para os seus próprios produtos, para a sua própria bolha, né? Talvez você pode pensar isso. Realmente, eu tenho um viés. O meu viés eu sou dona de uma empresa e eu vendo treinamentos online, faço formação de pessoas, realmente, né? Eu tenho esse viés. Então, não acreditem 100% no que eu falo. Vão pesquisar. Vão ver se o que eu tô falando faz sentido. Mas cuidado com as fontes que vocês pesquisam. Então, só esse adendo aí. Mas eu tô aqui na rede social desde 2016, que eu produzo conteúdo para rede social. Quando eu sabia quase nada, eu já queria produzir e compartilhar o pouco que eu sabia, porque talvez o pouco que você sabe é muito pro outro. E eu já vi muita coisa acontecer, né? E o que acontece? Nós estamos tendo tudo onde que tudo começa, né? Tudo começa quando você começa a ter um grande número de diagnósticos de autismo no Brasil. Começa aí. A gente começa a ver um boom, um salto muito grande de diagnósticos de autismo. E o objetivo dessa live não é a gente discutir o porquê desse salto. Mas a gente começa a ver isso. A partir do momento que a gente começa a ver isso, a gente começa a ter uma demanda por serviços muito maior do que a demanda que existia há anos atrás. Então, temos uma demanda por serviços dentro do autismo, seja no ambiente clínico, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de instituições como a PAI e outras, Pestalozzi, né, e instituições no geral. Então, temos uma demanda por serviço. E temos uma demanda também dentro da esfera pública, onde municípios e estados precisam começar a capacitar profissionais para servirem essa população, para servirem a população que consome serviços do nosso Sistema Único de Saúde. E
nós também temos esses indivíduos com diagnóstico de autismo chegando nas escolas, sejam públicas, sejam privadas. Então temos uma demanda por serviços. No momento que nós temos uma demanda por serviços, a pergunta de $1 milhão de todo mundo é: qual a melhor linha de tratamento para o autismo? O que deve ser feito? Como isso deve ser conduzido? O que nós vamos fazer? É aí que entra o boom da terapia ABA. Você pode já saber, pode não saber, mas eu vou repetir para você de novo. Desculpa se você estiver ouvindo isso pela 100ª vez. O que significa ABA? ABA é a sigla em inglês para Applied Behavior Analysis. Se a gente for traduzir para o português, é o quê? Análise do comportamento aplicada. É um método? Não, não é um método, né? Então, o que é isso? A ABA é uma ciência. Essa ciência, ela já existia há décadas e décadas e décadas. Então, o cara que foi estudar essa ciência, que é o pai dessa ciência, ele nunca trabalhou com autistas. Ele estava ali se lixando pro autismo, não porque ele era uma pessoa má. Mas não era a área dele, não era o negócio dele. Ele estava ali estudando em laboratório, testando coisas com animais, testando até com seus próprios filhos e tudo. Então, assim, o que começou a ser feito? A aplicação dessa ciência em diversos contextos. E um desses contextos foi: vamos aplicar os conhecimentos dessa ciência, os conhecimentos de aprendizagem dessa ciência, os princípios dessa ciência, vamos aplicar isso aí com esses meninos aqui com deficiência, com esses meninos aqui que vivem em clínicas, em instituições, que precisam ser sedados. Vamos aplicar isso aqui, vamos ver se isso funciona. Vamos ver se isso funciona para os problemas de comportamento que esses indivíduos têm, que são muito severos, que se agridem, indivíduos que se agridem, que agridem aos outros, que vivem em instituições, estão institucionalizados. E também vamos aplicar isso aqui para ensinar habilidade. Quem sabe a gente consegue ensinar alguma coisa para esses meninos? Para esses meninos, para essas meninas. E aí nós começamos a ver, então, a aplicação da ciência do comportamento para indivíduos com deficiência. Não só o autismo, para indivíduos com alguma deficiência, para indivíduos com algum atraso no desenvolvimento. E as coisas, elas foram evoluindo, até que nós tivemos pessoas que começaram a serem treinadas dentro dessa ciência. Isso tudo começou onde? Começou lá nos Estados Unidos, há anos e anos atrás. Década de 90, boom de análise do comportamento, boom de terapia ABA, de pessoas, de pais pedindo por serviços de terapia ABA. Então, tivemos tudo isso acontecendo lá em 90, em 88, em 91. E aí, alguém precisava pagar essa conta. Quem que ia pagar essa conta lá nos Estados Unidos? O plano de saúde e o governo também. Então, os planos de saúde começaram a cobrir essa terapia que os pais estavam pedindo, que os profissionais estavam recomendando. Poxa, será que isso não é semelhante ao que está acontecendo no Brasil nesse momento e que já vem acontecendo ao longo dos anos? O que está acontecendo aqui no Brasil? Temos aqui no Brasil o quê? Temos pais indo para a justiça, contratando advogados ou não, ou já pedindo pelo plano de saúde direto e já conseguindo, pedindo por serviços de quê? De terapia ABA. E o plano de saúde tem custeado isso, especificamente terapia ABA. Só que, qual que é o grande problema? Nós temos mais pessoas que não sabem o que estão fazendo do que pessoas que sabem o que estão fazendo, infelizmente. Você pode falar assim: nossa, Michele, como você é arrogante, você acha que só você sabe. Não, eu não sou arrogante. Não sou arrogante. Eu estou, infelizmente, apenas te contando a realidade. Como que eu sei dessa realidade?
Essa é a realidade que eu vivi enquanto mãe de uma criança autista. Essa é a realidade que eu vivi tendo colegas que estavam estudando comigo sobre análise do comportamento. Essa é a realidade que eu vejo no meu direct do Instagram, do que as pessoas falam, do que as pessoas me relatam, né, que elas vivenciam, de como as pessoas falam comigo, da forma como elas me fazem determinadas perguntas, da forma como elas chegam lá no WhatsApp da nossa empresa e elas fazem determinadas perguntas. Dali a gente já sabe, aquela pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Pela forma como você me pergunta, pela forma como você conversa comigo, eu já consigo entender mais ou menos ali qual o seu nível de conhecimento. O que você sabe, o que você não sabe. A gente já consegue perceber. E isso é normal, vocês sabem disso. Quem é profissional sabe disso, tá? É como um professor de uma criança, você começa a conversar com aquela criança, trocar uma ideia, você já começa a ver quais são as habilidades que ele tem, quais são as habilidades que ele não tem, o que ele tá sabendo daquele conteúdo e o que ele não tá sabendo. Então, sim, diante da minha vivência, do contexto que eu vejo, eu acredito que nós temos mais pessoas que não sabem o que estão fazendo do que sabem. E não me interessa se essa pessoa tem um diploma X, se ela tem um diploma Y, se ela tem doutorado, se ela tem mestrado, se ela é um médico, se ela não é um médico. Não, isso pra mim é irrelevante. Porque a minha afirmação não é baseado em qual diploma que você carrega. A minha afirmação é baseada naquilo que eu vejo você falar, naquilo que eu vejo você conversar, como eu vejo você agir dentro da sua prática, dentro do seu mundo profissional. Então é por isso que a gente vê que nós temos mais pessoas que não sabem o que estão fazendo do que sabem. Claro, como toda área que surge, começam a se ter vários cursos para as pessoas se capacitarem. Claro. Hoje em dia tem 50 mil pós-graduações em aba, como tem 50 mil pós-graduações em psicopedagogia, em neuropsicologia, em um monte de coisas. Isso é normal. Só que vão ter boas formações e más formações. E aí você pode falar assim, agora você vai falar que só a sua é boa. Não, eu não acho que só a minha é boa, não. Então, assim, é muito difícil você tomar determinadas decisões para você escolher um curso X, um curso Y, quando você não sabe nem o que você precisaria saber. Você não sabe aquilo que você não sabe. Não tem como você procurar por algo que você não sabe que existe, que você não sabe que precisa saber. Você entende? Então, você só descobre muitas vezes que você tomou uma decisão ruim na escolha de determinado curso, de determinada formação, depois, quando você precisa daquele conhecimento e você vê que você não tem. Quando você descobre, nossa, mas isso aqui existe. Poxa, nossa, mas eu devia ter aprendido isso aqui na minha pós-graduação, no curso XY que eu fiz. Não aprendi, nossa, eu tinha que saber isso aqui. Aí é aí que você vai descobrindo. Né? É aí que você vai descobrindo coisas que você precisava ter. Eu tô aqui, que você precisava saber. Eu tô aqui com a minha lista, vou me reservar o direito de tampar, mas tô aqui com a minha lista, ó, lista de cursos, lista de coisas que eu vou me dedicar agora em 2023. Com as coisas que eu quero saber, que eu quero me dedicar, mas eu já sei ali o que eu preciso saber. Então eu já vou ali fazer um tiro certeiro naquilo que eu preciso. Então, gente, como uma nova área, nós não temos regulamentação dessa área. Nós não temos nem as pessoas sabendo o que é essa área. Então, as pessoas precisam entender que é o seguinte, eu tenho essa prestação de serviço de terapia ABA. A decisão de estudar sobre a ciência do comportamento e suas aplicações, ela vai muito além de você fazer ou não fazer terapia ABA. Entender sobre a ciência do comportamento e as diversas aplicações dela vai te ajudar na sua sala de aula, não vai te ajudar, não. Ela vai ser fundamental para o sucesso da sua sala de aula se você é um professor.
E eu não tô falando se você tem um aluno com deficiência, não. Você tem um aluno autista, não. Se você é um professor, você tá dentro da sala de aula, dando aulas do jardim até o terceiro ano do ensino médio, a análise do comportamento, os conhecimentos dela vão ser fundamentais para o seu manejo de sala de aula, seja para o seu manejo relacionado a comportamentos problema, ou seja para o planejamento de como que você vai ensinar determinados conteúdos. Ele vai ser fundamental. E nós temos pouquíssimas pessoas, isso eu tô falando a nível dos Estados Unidos também, o que é mais grave ainda, que sabem, que têm o conhecimento de aplicar a ciência do comportamento dentro da educação. E eu não tô falando para educação especial para o autismo, não. Tô falando para aplicar na educação, seja lá qual indivíduo que você está querendo ensinar. Então, quando você entende que aba não é um método, aba não é uma coisa que você faz, mas você entende a ciência do comportamento, você entende aquelas aplicações ali, como que também áreas que são correlacionadas com essa ciência, elas se misturam e elas vão contribuir para que você possa aplicar essa ciência no seu dia a dia, seja no consultório, seja na sala de aula, seja em casa, seja onde for. Então você começa a ter esse conhecimento, você começa a ter um amadurecimento seu de conteúdo, de organização do conteúdo, e aí você vai deslanchando aí na sua carreira. Claro que a aba, aprender sobre a ciência do comportamento, ela não é suficiente para te resolver todas as coisas, ela não é a resposta para tudo, mas ela já é uma boa parte, uma boa base para você poder seguir na sua carreira. E aí, claro que a depender com o que você trabalha, com quem você trabalha, se são com autistas, com indivíduos com TDAH, né, com indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento em geral, os indivíduos neurodiversos, neurodivergentes, né, neurodiversos ou neurodivergentes, você vai precisar entender sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Você vai precisar entender como que aquele transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta aquele indivíduo. Quais são as características daquele transtorno do neurodesenvolvimento. Então, todas essas peças, elas são importantes, porque... Por que eu tô falando tudo isso e fazendo toda essa reflexão? Para você poder fazer o seu planejamento de carreira. Você precisa entender com qual população você vai atender. E aí, se você entende qual população você vai atender, você consegue ter clareza de qual conhecimento você precisa. Então, isso é fundamental. E aí, falando especificamente, então, da análise do comportamento aplicada, nós temos muitas pessoas que estão oferecendo um serviço de quê? De terapia aba. E antes de eu começar a falar especificamente sobre o serviço de terapia aba, eu já queria te adiantar que se você é um fonoaudiólogo, se você é um terapeuta ocupacional, se você é um fisioterapeuta, se você é um professor que não tem nada a ver com escola, com autismo, se você é um educador físico, não necessariamente você precisa fazer, nem é correto a gente usar esse termo fazer aba, porque aba não é uma coisa que você faz. Então, assim, você não tem necessidade de, como é que eu vou falar? Oferecer esse serviço dentro da sua prática. Mas você será enormemente beneficiado, bem como os seus pacientes, clientes, dos conhecimentos que você adquirir dentro da ciência do comportamento e que você utilize isso dentro da profissão que você já tem. Você entende? Você entende que você pode ser um fonoaudiólogo e continuar realizando a sua sessão como fonoaudiólogo, como fonoaudióloga, como terapeuta ocupacional, como qualquer coisa que você seja. Você continua nas suas sessões.
Só que você pode ter dentro do seu repertório, enquanto terapeuta, enquanto profissional, você pode ter enquanto uma pessoa que tem as suas capacitações, esta formação também que vai agregar dentro da sua prática, vai te dar um arsenal de conhecimento a mais dentro da sua área, você já sendo um fonoaudiólogo, você já sendo um terapeuta ocupacional, você já sendo um profissional. Então vai te dar um arsenal a mais, vai te dar um repertório a mais, vai te dar ferramentas a mais, você entende? Mas não necessariamente você precisa falar assim, ó, eu estou oferecendo um serviço de terapia ABA, tá? Então isso eu já preciso esclarecer pra você e deixar, você precisa ter essa clareza. Outro ponto que eu também vejo que você precisa ter clareza que às vezes, né, é o seguinte, tem muitas pessoas que estão buscando fazer alguma capacitação, alguma formação, alguma pós-graduação em análise do comportamento, porque o médico que não sabe nada do que está fazendo, infelizmente, na grande maioria dos casos, o médico, ele colocou lá no relatório dele que aquele menino precisa de fono-ABA, TO-ABA, terapeuta ocupacional ABA e psicopedagoga ABA. Isso nem existe. Ou você é um analista do comportamento, ou você é outra coisa. Então não existe essa coisa de que eu sou um fono-ABA, um TO-ABA, um psicopedagogo ABA. Isso é um assassinato da compreensão do que é esta área. É uma total falta. Eu não sei quem foi o primeiro médico que começou a colocar isso em relatório. Não sei quem teve essa ideia brilhante. Quem foi o pioneiro nesses relatórios que, pelo amor de Deus, se eu fosse um médico eu teria vergonha. Por quê? Porque além de não existir isso, não fazer o menor sentido isso, é também uma grande falta de respeito com o profissional. E vou explicar. Por que é uma falta de respeito com o profissional? Se você vai no seu médico e ele te encaminha para fazer uma fisioterapia, o seu médico, ele não tem que definir qual que é a linha de trabalho que o fisioterapeuta vai usar. Porque quem tem que fazer essa definição de qual é a linha de trabalho que ele vai usar é o fisioterapeuta, não é o médico. Ou se não, o que é melhor? Que aquele médico já trabalhe em conjunto com o fisioterapeuta X. E aí ele vai encaminhar todos os pacientes dele para o fisioterapeuta X. Às vezes o fisioterapeuta X já vai estar dentro da clínica dele e eles vão estar em consonância. Agora, um médico, ele prescrever qual vai ser a linha de tratamento de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, é ridículo, é uma falta de respeito, uma falta de ética, o pessoal gosta tanto de falar de ética, é uma falta de respeito para com o colega. Ele tem que definir qual é a linha de trabalho dele. Porque se fosse o contrário, se fosse o fonoaudiólogo que fizesse um encaminhamento para uma criança ir para um médico e nesse encaminhamento ele já colocasse, o fonoaudiólogo já colocasse o que o médico iria fazer na consulta dele, nossa, amanhã o Conselho Federal de Medicina já estaria assim, ó, falando assim, fonoaudiólogo tenta tirar a liberdade de atuação do médico, do poder médico, do ato médico, não sei o que do médico. Essas coisas todas, que o Conselho Federal de Medicina é uma entidade muito forte. Então, eu acredito que a via, ela tem que ser de mão dupla. Tem que ser de mão dupla. Então, eu acho essa atitude, além de burra, ela é burra porque não faz o menor sentido. Vai buscar na literatura
SLP é Speech Language Pathologist, que é fonoaudiólogo no Brasil. Vai buscar na literatura se você vai encontrar SLP-ABA, ABA-SLP. Fono-ABA, que seria o que tá dizendo no Brasil. Não existe. Não existe. Então, assim, entende que a gente precisa entender do negócio, né? E aí a Flávia tá trazendo, né? Às vezes a família fica atordoada com os apontamentos que vem no relatório médico e o médico nem explica pra família direito, né? Ele só escreve, muito mal, inclusive, e ele nem leva um tempo pra explicar pra família. Pois a família fica desesperada procurando esses profissionais na cidade dela. E aí as pessoas, elas não sabem nem o que elas estão fazendo. Vira uma salada de letras, de cursos, que no final você não sabe nem o que você tá fazendo, você não sabe nem quem é você, qual tipo de serviço você tá prestando. E aí você entra numa crise de identidade com você mesmo enquanto profissional, daqui a pouco você não sabe qual serviço você está fazendo, porque você está tentando atender uma demanda de mercado para você garantir o seu dinheiro, claro, você tem que pagar seu aluguel, você tem que pagar as suas contas, mas você, daqui a pouco, você já não sabe mais o que você está fazendo, você não sabe mais quem é você, qual tipo de serviço você está prestando, e é uma bagunça toda. Isso também tem, né, Simone? Eles não separam o que é pra fazer na escola do que é terapêutico. Exatamente, também tem toda essa confusão. Então, gente, não existe, tá? Não existe fono-aba, psicopedagogo-aba, não sei o que lá, aba, não sei o que lá, aba, não existe, tá? Pois é. Coloca até as horas. A gente sabe que eles estão fazendo isso. Eu acho que alguém devia reportar eles pro Conselho Federal de Medicina pra ver se isso é ético, os médicos fazerem isso, sabe? Eu acho que isso devia acontecer pra gente fazer uma consulta com o conselho, já que o conselho é tão atuante. O Conselho de Medicina gosta de palpitar em tudo que é relação, né? E ele tá ali pra fiscalizar mesmo, que é em relação à atuação profissional do médico. E alguém também precisa frear eles quando eles estão errados, né? Então... eu vejo, é a minha opinião, é como eu vejo, tá? E tecnicamente não existe. Então, assim, ó, o que acontece? Ó, vamos pensar. O que nós temos? Eu não atuo como psicopedagoga, eu atuo como analista do comportamento. Eu não atuo como psicopedagoga. E aí a gente tem outro problema pra poder falar, pra poder pensar. Vamos lá. Qual que é a área de atuação? E aí eu até preciso dar uma lida no que a Associação Brasileira de Psicopedagogia tá trazendo e tudo. Mas enfim, vou aqui falar com o meu conhecimento que tá aqui na minha cabeça nesse momento. Olha só. E as pessoas confundem muito isso. Agora eu vou falar de psicopedagogo-aba. Então fica aqui comigo. Olha só. O que o psicopedagogo faz? O que o psicopedagogo faz? Daqui a pouco eu te respondo aí, Arceliane. O que o psicopedagogo faz? Geralmente, o psicopedagogo trabalha com dificuldades de aprendizagem, certo? Menino tá com dificuldade de aprendizagem, não tá aprendendo. E aí assim, ele não está aprendendo porque ele tem um determinado diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento ou qualquer outro transtorno, ou ele não está aprendendo por alguma questão do ambiente dele, ele não está se adequando à metodologia daquela escola, à metodologia daquela professora. Enfim, tudo isso cai no psicopedagogo. Então ele trabalha com aquele indivíduo que não está aprendendo ou não irá aprender conteúdos acadêmicos, pedagógicos, coisas da escola, como deveria. E o que nós temos de mais forte dentro da escola, no primeiro, no segundo e no terceiro ano? Principalmente a alfabetização. O forte ali do primeiro, segundo ano, principalmente, é passar por esse processo de alfabetização e consolidar esse processo de alfabetização nesses 3 primeiros anos de educação, de ensino fundamental, e também a matemática, e claro que também vem as outras disciplinas. Então, quando esse indivíduo ele tem uma dificuldade de aprendizagem, ele cai no psicopedagogo. Tá certo, beleza, ok. E nós temos
diversas pós-graduações. Então, tá, guarda essa informação. E aí, o que nós temos? Nós temos diversas formações da diversas pós-graduações em psicopedagogia. Eu fiz uma delas. Pra te falar a verdade, eu fiz duas. Pra ser bem sincera. E aí, você tem o quê? Se você é psicopedagoga, relembra quais foram as disciplinas que você viu, o que você viu de disciplinas de psicopedagogia. E aí eu quero que você faça uma autoanálise, você não precisa se expor e escrever isso aqui pra mim, mas eu quero que você faça uma autoanálise do fundo do seu coração. Se o conhecimento que você aprendeu na sua pós de psicopedagogia, se você pratica aquelas coisas que você aprendeu lá. E alguns de vocês vão praticar, outros de vocês não vão praticar. Porque eu não pratico, nunca pratiquei absolutamente nada que eu aprendi dentro da pós de psicopedagogia. Porque toda a teoria que embasa a psicopedagogia, ela não casa com a ciência do comportamento. Elas têm modos de enxergar a aprendizagem diferentes. Elas enxergam o processo de aprendizagem de maneira diferentes. E isso impacta na forma como você vai atuar enquanto profissional. E as pessoas não entendem isso. Quando eu falo isso, eu tô falando isso, eu tô explicando e tal. Quando eu falo isso, a pessoa entende lá na cabeça dela que o que eu tô falando é que... E aí a gente pode fazer uma live um dia só disso. A pessoa entende lá na cabeça dela que eu tô falando que não precisa do psicopedagogo. Eu preciso de alguém para fazer o que o psicopedagogo faz. Trabalhar com a dificuldade de aprendizagem. Eu preciso dessa pessoa. Só que essa pessoa, ela não precisa ser um psicopedagogo. Por que que ela não precisa ser um psicopedagogo? Não existe atipicamente dois. Não existe psicopedagoga hábil. Eu falo isso só desde 2018, 2017 que eu falo isso. A base teórica é totalmente diferente. Então, eu não tô falando, perdi aqui o fio da meada que eu tava falando, eu não tô falando que não precisa do psicopedagogo. Não precisa de alguém para fazer o que o psicopedagogo faz. Você precisa de alguém para fazer o que o psicopedagogo faz. Mas você não precisa da figura com aquela base teórica da psicopedagogia se você for optar pela análise do comportamento aplicada. Porque elas têm ideias da aprendizagem de maneira diferente. Elas enxergam o mundo de maneira diferente. Muito daquilo que formam as correntes teóricas da psicopedagogia, muitas são baseadas na psicanálise. A psicanálise tem uma forma de ver o mundo que é totalmente oposta à ciência do comportamento. Totalmente. Então, uma pessoa que ela parou para estudar de verdade, do fundo do coração dela, ela estudou psicopedagogia quando ela fez a pós dela bonitinha, ela foi lá, estudou, ela leu os textos. E uma pessoa que foi depois, anos depois, e falou assim, eu conheci esse negócio de aba, quero aprender sobre isso, é uma ciência do comportamento, ela vem aqui, ela faz uma pós com a gente, ela aprende. Ela entende claramente que são visões distintas. Logo, ela jamais cometerá a gafe
técnica de dizer que uma pessoa precisa ou faz psicopedagogia ABA. Porque são coisas diferentes e são coisas opostas. E quando eu falo de psicopedagogia, eu estou falando da área da psicopedagogia. Eu não estou falando de alguém para trabalhar com as dificuldades de aprendizagem. Vocês precisam dissociar isso. Eu estou falando da área técnica da psicopedagogia. Eu não estou falando de alguém para trabalhar as dificuldades de aprendizagem. Eu não estou falando disso. Tá? É importante vocês entenderem isso. E aí vão pesquisar sobre isso, vão ler sobre isso. Em muitos textos de psicopedagogia, é bem provável de você encontrar assim, falando sobre a filosofia do behaviorismo radical. Vocês vão encontrar provavelmente até críticas à ciência do comportamento nos textos de psicopedagogia. Se você encontrar uma hora, você manda um print pra mim, tira uma foto e manda pra mim. Manda aqui no meu direct. Tá? Então, queria plantar essa semente na cabeça de vocês. Não confie em mim, vá pesquisar, vá ler. Tá? E eu vou mais a fundo nisso e vou gerar conteúdos sobre isso e, enfim, em outra oportunidade fazer uma live só disso. Então, logo não existe psicopedagogia ABA. Tá? E aí, a gente vem pra questão específica, fiz toda essa... Falei de várias coisas. Agora eu quero fazer assim, ó, falar com vocês especificamente da carreira dentro da análise do comportamento. Especificamente disso. Olha só, então o que é a ABA? Não tem nenhuma raiva do psicopedagogo. Gente, tem alguma raiva aqui do psicopedagogo? Quem acompanhou toda a minha explicação? Tem alguma raiva aqui do psicopedagogo? Que raiva que tem do psicopedagogo? Né? Quem acompanhou, quem entendeu, quem prestou atenção na explicação. Tem alguma raiva do psicopedagogo aqui? Né? Respondam pra mim aqui nos comentários. Que raiva que tem do psicopedagogo? Tem nenhuma raiva e eu não vou fazer a explicação toda de novo. Justamente, Flávia, obrigada. Obrigada, Atipicamente 2. Tem nenhuma raiva. E eu não vou fazer a explicação de novo. Isso mesmo, Renilce, não tem nenhuma raiva, justamente. Glória, Jorge, isso mesmo. Obrigada, gente, obrigada. Vocês entenderam. Obrigada. Se uma pessoa tiver saído daqui, entendido esses pontos, eu já vou dormir muito feliz hoje. Eu já vou ficar muito feliz, tá? Então, vamos falar especificamente agora da carreira. Obrigada, Arceliane. Exatamente. O norte para atuação, é isso que eu tô aqui, é meu papel. Eu queria ter tido isso. Isso, Sandra Helena, justamente. Não tem nenhuma raiva. Obrigada. Então, o que acontece? Carreira dentro da análise do comportamento. Exatamente, Alessandra. Você que deve ter estudado, lido textos, lido livros da psicopedagogia, das bases teóricas da psicopedagogia, depois foi estudar, entendeu? Exatamente. Ai, nossa, ufa. Ai, porque assim, vocês não sabem quanto problema eu já tive por falar isso. E eu tô tentando cada vez mais que eu possa ter clareza pra explicar da melhor maneira possível. Eu tô tentando me aprimorar na minha forma de explicar, tô dando o meu melhor, tá? Pra que cada vez mais pessoas entendam sobre isso, tá bom? Gente, carreira dentro da análise de comportamento, né? O que nós temos? Como que eu vejo? E como que eu vejo que as coisas acontecem lá dentro dos Estados Unidos também? Eu vejo assim. Eu vejo pessoas que vão estudar análise do comportamento, se tornar terapeutas ABA, também chamados de analista do comportamento, são termos sinônimos, né? São termos que são usados como sinônimos, é a mesma coisa. Que nós temos um caminho que são de pessoas que montam clínicas, que lá nos Estados Unidos não se chamam clínicas, se chamam agências. Tá? Então, nós temos agências, por exemplo, lá, e essa agência ela é credenciada ao plano de saúde para receber por diversos planos de saúde
E ela tem ali terapeutas ABA, aplicadores de programa, lá seria o BCBA, o BCBA, e seria o RBT, técnico comportamental, que aqui no Brasil seria o nosso aplicador de programas, atendente terapêutico. E eles vão fazer esse serviço de aplicação de programas, por exemplo, seja em casa, seja no ambiente da agência. Mas geralmente tem sido muito forte, cada vez mais, essa aplicação de programas em casa. E muitas coisas feitas por telemedicina e tudo. Então nós temos esse profissional que ele vai atuar como terapeuta ABA, ele vai fazer essa prestação de serviço de terapia ABA. E o que consiste, em que consiste, quando eu falo pra vocês, fazer uma prestação de serviço de terapia ABA, em que consiste isso? Quando eu falo de fazer uma prestação de serviço em terapia ABA, eu posso fazer, por exemplo, uma avaliação para que eu possa ensinar novas habilidades para esse indivíduo. Então, eu trabalhar na parte de ensino de novas habilidades. Eu tenho um indivíduo que tem grandes atrasos no desenvolvimento, grandes coisas que ele não faz e era para ele estar fazendo, com essa idade era para ele estar fazendo e ele não está fazendo. E esse meu serviço de terapia ABA vai ser focado em ensinar novas habilidades para esse menino, para essa menina. E aí, para eu ensinar essas novas habilidades, eu vou fazer uma série de coisas até eu chegar nessa parte de ensinar. Que não vem ao caso a gente falar disso hoje, porque não é o tema da nossa live. Então, eu posso ser alguém que eu vou oferecer um serviço de terapia ABA. Em que consiste esse serviço de terapia ABA? Consiste em eu trabalhar para ensinar novas habilidades para esse indivíduo. O que eu posso fazer também? Uma coisa ou outra, ou as duas, que é o que comumente acontece, se faz as duas. Eu posso também pegar e ter casos onde esse indivíduo tem muitos problemas de comportamento e eu vou atuar na redução desses problemas de comportamento, onde eu vou substituir esses comportamentos problema por outros comportamentos que sejam adequados, que sejam legais, que sejam bacanas. Então, quando eu falo em vou fazer a prestação de um serviço de terapia ABA, eu posso atuar ensinando novas habilidades, como eu posso atuar atuando nos problemas de comportamento. E quando eu falo em ensinar novas habilidades, eu estou falando não só de habilidades de linguagem, de comunicação, eu posso estar falando de comportamentos escolares, eu posso estar falando de alfabetização, mas eu também posso estar falando de comportamentos funcionais. O que seriam, Michelle, esses comportamentos, essas habilidades funcionais? Conseguir ir ao banheiro sozinho, vestir uma roupa, lavar as mãos, tomar banho sozinho. Então, habilidades de independência e autonomia. Seria isso. Então, mas eu sempre estou trabalhando em prol de quê? Ensinar novas habilidades, sejam elas quais forem. Quando eu estou falando em atuar nos problemas de comportamento, eu posso estar falando também de problemas relacionados a comportamentos alimentares, quando eu tenho indivíduos que têm um alto nível de seletividade alimentar. E eu vou atuar nessa parte. Então, nós temos profissionais que possuem treinamentos específicos nessa área, aplicando os conhecimentos dessa ciência do comportamento com esse enfoque. Mas percebe que, de uma forma ou de outra, eu tô sempre focada em ensinar novas habilidades e em reduzir problemas de comportamento, substituindo esses comportamentos problema por outros que sejam adequados. E quando eu falo de comportamento, eu tô falando absolutamente tudo aquilo que o indivíduo faz é um comportamento. Falar, sentar, olhar, pensar, escrever, tudo é um comportamento. Então, esse profissional vai trabalhar com isso. Ele vai fazer isso. Só que aí eu tenho um indivíduo com atraso no desenvolvimento, que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, geralmente, ele não vai poder só ter terapia ABA. Muitas vezes, em algum momento ou durante um bom tempo, ele vai precisar também do fonoaudiólogo.
E aí, o que o fonoaudiólogo pode fazer? Vamos supor que eu sou uma fonoaudióloga. Amo minha profissão, adoro ser fonoaudióloga. E aí, o que acontece? Eu sou fonoaudióloga e eu quero continuar fazendo a sessão de fonoaudiologia. Mas aí eu começo a estudar sobre teoria de comportamento verbal, que é como a análise do comportamento estuda a linguagem e a comunicação. E eu acho que aquilo tem tudo a ver e que vai agregar e que vai somar na minha prática. Então eu vou lá e resolvo fazer uma pós-graduação, no IEAC, claro, em análise do comportamento aplicada. E aí, eu incorporo os conhecimentos da análise do comportamento, da ciência do comportamento, dentro da minha prática enquanto fonoaudióloga. Dentro da minha estimulação, dentro do meu plano terapêutico, seja lá como você chame, eu incorporo os princípios, os procedimentos. Eu estou trabalhando em conjunto também com a terapeuta ABA. Mas eu incorporo esses conhecimentos de como lidar com os problemas de comportamento, de fazer análises funcionais da linguagem, fazer análises funcionais de comportamentos problema, de usar estratégias de manejo de antecedente, de uso de reforço. Eu faço tudo, eu englobo tudo isso dentro da minha sessão. É um chapéu a mais que eu coloco dentro da minha prática enquanto profissional. Então, é uma série de conhecimentos a mais que eu tenho, que essa ciência me traz, e que eu coloco dentro da minha prática enquanto fonoaudióloga. E eu poderia citar a mesma coisa para os terapeutas ocupacionais, para o psicopedagogo, que aí eu faço a ressalva que a gente já conversou sobre a psicopedagogia. Enfim, para qualquer profissional, casa isso que eu tô falando, tá? E aí, ok, as pessoas começam a se formar nessa área. Não vamos pensar nessa área, não. Vamos pensar em qualquer área. Quando você fez a sua faculdade de fonoaudiologia, você terminou a sua faculdade de fonoaudiologia, você terminou a sua faculdade de psicologia, de terapia ocupacional, você fez seu 4 ou 5 anos de faculdade e depois você foi lá. Como a sua profissão é uma profissão regulamentada, de engenharia, de seja o que for, como a sua profissão é uma profissão regulamentada, você foi lá e você foi tirar o seu, como se fosse a sua licença para trabalhar. Vocês concordam comigo que quando você vai lá tirar a sua carteirinha, seja o seu CRP do seu Conselho Regional de Psicologia, seja do Conselho Regional de Fonoaudiologia, de terapia ocupacional, seja um engenheiro, para você trabalhar, para você fazer determinadas coisas dentro da sua profissão, você não precisa dessa carteirinha do seu conselho? Não é assim que funciona? Você pode se formar em psicologia, mas para você fazer determinadas coisas dentro da psicologia, você precisa ter a carteirinha do CRP. Você se forma em fonoaudiologia, para você fazer determinadas coisas dentro da sua área, você precisa ter a carteirinha, ter a sua inscrição lá no seu conselho regional. Pois bem, a análise do comportamento, ela não tem isso. Por que a sua profissão de fonoaudiologia, de psicologia, de terapia ocupacional, ela tem isso? Porque ela é uma profissão que ela é regulamentada. Existe uma lei, essa lei regulamentou essa profissão e junto da regulamentação da profissão existiu a criação de um conselho profissional, onde esse conselho profissional ele vai fiscalizar a profissão. Apenas conselhos profissionais podem fiscalizar profissões. Associações não podem, a empresa XYZ não pode, o doutor não sei das quantas não pode, só o conselho. E o conselho só pode ser criado por força de lei. Não importa quanto dinheiro você tem ou quão importante você seja, precisa ser criado por lei. Então tá. E aí, nós não temos uma lei que
criou a profissão de analista do comportamento, de terapeuta ABA. Assim como não temos uma lei que criou a profissão de psicopedagogo. Não existe essa lei. Então, se essa lei ela não existe, ninguém pode dizer quem pode e quem não pode ser terapeuta XYZ. Não pode, porque quem pode? A lei. Quem faz a lei? Congresso Nacional. Então, não pode. Paralelo a isso, o que existe nos Estados Unidos? Porque pra gente chegar nas certificações internacionais, a gente precisa entender um pouquinho de como funciona o sistema nos Estados Unidos. E hoje, inclusive, eu gravei 2h30 de conteúdo falando com uma profissional dos Estados Unidos da Califórnia, mais especificamente, que é uma psicóloga. Nos Estados Unidos, é muito comum que você tenha... primeiro que o que te define nos Estados Unidos não é a sua graduação. É o seu mestrado, é o seu master's degree. É o seu degree é certificado, diploma. E master, mestrado. Então, o que te define é o seu mestrado. Que não é um mestrado como o mestrado do Brasil, embora tenha o mesmo nome. Utiliza-se a palavra master, que se a gente traduzir para o português vai ser mestrado. Porém, o que nós estamos chamando de mestrado nos Estados Unidos não é o que nós chamamos de mestrado no Brasil. Isso precisa ficar claro. E aí, você pode fazer um diploma, você tem um bachelor's degree, que são 4 anos. Você faz psicologia, você faz um bacharelado em psicologia em 4 anos nos Estados Unidos. 4 anos. Vai ficar salva. E aí depois você faz o seu master. Porque para você conseguir trabalhar na área, você precisa ter um master. Só que o master nos Estados Unidos não é um master do Brasil que é focado em pesquisa científica e pessoas para dar aula. Não é. O master deles, eu já falei 50 mil vezes, eu vou continuar falando, é como se fosse a nossa pós-graduação no Brasil. Só que, claro, vai ter uma pós-graduação de 6 meses e vai ter uma pós-graduação de 2 anos e que a pessoa ralou ali. Ok. Mas, master nos Estados Unidos não é como o nosso master no Brasil, embora tenha o mesmo nome. Você imagina se todo mundo amanhã, todos os profissionais, resolvessem fazer um mestrado? Ia ter vaga nas faculdades? Vamos pensar que todo mundo tivesse dinheiro para fazer, dinheiro e tempo. Não ia ter vaga suficiente para todo mundo que quisesse fazer mestrado. Por quê? Porque as vagas são limitadas. As vagas de programas de mestrado e doutorado são limitadas. Nos Estados Unidos não tem essa limitação de vaga de mestrado e doutorado. Doutorado ainda tem um pouco mais, porque aí sim o doutorado lá é para fim mais acadêmico, pesquisa, universidade. Mas não tem essa restrição de vaga. Você tem 500 mil programas de mestrado nos Estados Unidos. Online, inclusive. No Brasil, nós praticamente não temos programas de mestrado online. E nós temos uma restrição de número de vagas, que é uma regra estabelecida pelo MEC. Nos Estados Unidos, nós não temos isso. Então, olha como que os sistemas eles são totalmente diferentes. Então, assim, nos Estados Unidos, você tem... As pessoas fazem o bachelor's degree, fazem um bacharelado e depois elas decidem com que elas querem trabalhar, o que elas querem se especializar. Então, muitas vezes, o bacharelado delas é totalmente diferente do mestrado delas. É diferente. Ela fez um bacharelado totalmente genérico e depois ela vai e faz um mestrado específico. E aí ela vai para tirar alguma licença para ela trabalhar. E aí vai depender de cada profissão, vai ter as suas regras. Essas licenças para trabalhar, que é como se fossem os nossos conselhos aqui no Brasil, geralmente
fazem parte dos requisitos para você ter essa licença, que você cumpra determinadas horas de prática com alguma supervisão, com algum profissional. Às vezes são 500 horas, às vezes são 1.500, às vezes são 3.000 horas. Tem áreas que chegam a ser isso, para você ter determinada licença para trabalhar com determinada área. Não sei se licença seria a palavra mais adequada, mas para que você detenha aquela titulação específica que vai te dar acesso a essa profissão. Então você tem que tirar essa licença. E para que você esteja apto a tirar essa licença, você tem que ter um mestrado, você tem que cumprir determinadas horas atuando naquela área sob a supervisão de um profissional já capacitado, e você também tem que passar numa prova. Então, é muito comum nos Estados Unidos, nas mais diversas profissões, nas mais diversas. Dentro da psicologia, da terapia ocupacional, da enfermagem, da medicina, que você cumpra esses requisitos. Você passe pela parte de formação acadêmica, você vá para a parte de prática supervisionada, com um determinado número de horas, e que você faça uma prova. Você tem essas 3 coisas lá. Quando a pessoa atinge essas 3 coisas, aí ela pode ter essa licença. Beleza, guarda essa informação. Além de ter que cumprir esses requisitos para essa licença específica, que aí vai variar de estado, nos Estados Unidos vai variar de estado para estado, cada profissão vai ter uma regra diferente e também tem uma variação de estado para estado, não é como no Brasil, onde nós temos, nesse sentido, leis federais. Nós temos outras coisas. Aí nós vamos ter certificações. E certificação não é licença. Beijo, Alex, saudade de você. Certificação não é licença. Aí você tem certificações dizendo que assim, olha só, esse profissional aqui, ele cumpriu determinados critérios que nós estabelecemos. Por isso, ele ganhou o direito de ter essa certificação. E essa certificação, ela tem uma validade. E para que esse profissional continue mantendo essa certificação, ele também tem que cumprir determinados requisitos para que ele possa continuar tendo. Não é uma certificação que você tem pro resto da vida, você pegou e ela é sua, não. Não é assim que funcionam as certificações. Ela é momentânea, você tem ela. Então, é errado você dizer, por exemplo, dentro da análise do comportamento, que você é um BCBA. Você não é um BCBA, você tem o BCBA. Você tem a posse dele, neste momento. Isso tem uma validade. Você pode perder por algum motivo, por uma questão ética, você pode perder por você não cumprir os requisitos para que você possa continuar mantendo a sua certificação. Tudo isso está lá no site, só ler. Lá no site da BACB, que é uma das certificações que existe de análise do comportamento. Só que essa certificação, a BACB, ela se tornou tão forte nos Estados Unidos que muitos estados, quando foram regular a profissão de análise do comportamento, eles pegaram e falaram assim, não, para você ser licenciado aqui nesse estado, você precisa ter o BCBA. Você precisa ter o BCBA e mais o critério ABC. Ou você só precisa ter o BCBA, você tem que checar, porque cada estado vai ter uma lei diferente. Então, isso eu tô falando lá nos Estados Unidos para eu chegar no Brasil. Então, isso é uma certificação. Você não é obrigado a ter certificação, porque certificação não é licença para trabalhar, é uma certificação. Isso quer dizer, o que é você ter uma certificação? Você atingiu determinados critérios que aquela certificação tem e por isso você ganhou aquele certificado, você ganhou essa certificação. E ela é momentânea. Você pode perder se você não cumpre os critérios. E só ter a certificação não te dá direito lá nos Estados Unidos
para que você, nos estados que tem regulamentação da profissão, que você tenha licença. Não, você também tem que tirar a licença de trabalho. Então, eles têm um sistema muito diferente pro nosso. E não é o sistema é assim na análise do comportamento. Não, como eu falei pra vocês, todas as profissões dos Estados Unidos têm isso. Então, tem a licença profissional regulamentada por cada estado e tem essas certificações. A certificação é como se fosse um ISO de qualidade. Mostrou que você atinge determinados critérios de qualidade que eles colocaram como sendo necessários para um serviço de qualidade. É isso. Agora, também, não é porque a pessoa tem essa certificação que é certeza que ela vai ser uma boa profissional. Não é assim. Só que, como todas as áreas, e como os Estados Unidos, sendo um país muito capitalista, e muito nesse perfil de certificação, de a gente tem uma empresa e a gente cria essa empresa aqui, ela vai dar a certificação, é muito do estilo deles, realmente. O que começou a acontecer? Começou a se criar outras certificações. Então, outras certificações, elas foram criadas. Então, nós temos não só agora, mas essa certificação principal, que é a BACB, que dá o BCBA para as pessoas, mas nós temos outras certificações, diversas outras. Começou a abrir um monte de certificação. Não é ontem, né, gente? Não é semana passada, é ao longo dos anos. Ao longo dos anos foi se tendo outras certificações. Como que isso afeta o Brasil? Com o passar do tempo, nós começamos a ter profissionais brasileiros que fizeram a certificação do BACB e começaram a ter a certificação do BCBA, do BCBA, ok? E aí, o que aconteceu? A BACB, em 2020, na verdade, no início de 2020, eu não me lembro, final de 2019, final de 2020, não me lembro. Eles soltaram um comunicado dizendo que a partir de 1º de janeiro de 2022 ou 23, agora eu não me lembro mais, pessoas que moram fora dos Estados Unidos ou Canadá não poderiam mais fazer a prova. Então, você não poderia mais fazer a prova para ter esta certificação. Então, existem certificações que você, não morando nos Estados Unidos, você vai poder fazer. E existem certificações que você não vai poder fazer, porque são exclusivas daquele país. E o BACB se tornou isso. Se tornou que, a partir dessa determinada data, você não pode mais fazer a prova. Então, quem faz a prova e mora no Brasil, não tem um visto para morar nos Estados Unidos, tem uma autorização de permanência nos Estados Unidos, ou é um cidadão americano, ela não pode fazer a prova. Ah, mas aí eu imagino que tem gente... Ah, mas eu tenho uma tia que mora, então eu vou usar o endereço da minha tia. Então, atente-se. Se você tem um profissional que ele fez a prova agora, que ele tá fazendo horas para poder fazer a prova, mas ele mora no Brasil, ele não poderia fazer essa prova. Entendeu? Se ele já tivesse em processo de certificação, só que isso teria que ter acabado, né? Já ter acabado. Então, assim... Aí, o que começou? Certificações internacionais começaram a se tornar fortes, começaram a querer tomar esse espaço no mercado brasileiro e no mercado de outros países. Para dar uma determinada certificação para as pessoas.
E aí as pessoas poderem dizer, ah, mas eu tenho uma certificação internacional, eu tenho uma certificação dos Estados Unidos. Só que aí eu tenho um problema muito grande com questões éticas dessa certificação, especificamente o QABA, QABA, na verdade, a certificação, a empresa se chama QABA, QABA, que é o problema é o seguinte, anos atrás, quando eu vi essa certificação e eu vi essa possibilidade, eu achei muito antiético, que não se alinha com os meus valores, que casa como eu comecei essa live falando dos meus valores, pois você tinha pessoas que estavam no corpo de diretores, no Board of Directors, na direção, no corpo de direção dessa instituição, e que também eram profissionais que davam um curso que é preparatório para a prova para essa certificação. Agora eu só quero que você pare e pensa. Quando você vai fazer um concurso público, quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer qualquer prova, você pode ter como uma pessoa que está elaborando a prova, essa pessoa também dar cursos para quem faz a prova? Você poderia ter isso? Vocês acham que isso é ético? Vocês acham que isso é bacana? Se vocês acharem, tá tudo bem. Agora, eu não acho. Então, não me passa credibilidade, não se alinha com os meus valores. Quando você tem pessoas que estão no corpo de diretores da certificadora, da certificação, e essas mesmas pessoas dão curso preparatório para a prova. Então, assim, você não poderia ter nenhuma ligação. Nenhuma. Todas as pessoas que fazem parte do corpo administrativo dessa certificadora não podem ter nenhuma relação com quem dá o curso, a preparação para a prova, o curso como pré-requisito para fazer a prova, seja lá como for. Se você falar, mas o curso não é preparatório para a prova, o curso é para formar profissionais. Não interessa o que seja. Não vejo com bons olhos, não acho ético. E depois nós brasileiros que somos um povo do esquema, né? Que somos um povo que quer fazer esqueminha, que quer fazer jeitinho brasileiro. Entendeu? Isso é um viés que eu vejo. Isso é um viés. Então, o que nós temos agora? E quem deixa se fazer parte disso é você mesmo. É cada um de vocês. Nós temos uma pressão social que essas empresas que vendem cursos preparatórios para essa prova, você quer chamar de preparatório, de formação, de seja lá o que eles estão anunciando, que é a prova aí, que no nosso curso você já vai poder fazer a prova. Daqui a pouco, né, sei lá, vão até estar dando a prova, né? Não sei. Mas enfim, você tem pessoas fazendo pressão para que quem vai atuar como analista do comportamento, como terapia ABA, que você faça cursos com essas instituições que são credenciadas a esse QBA, porque é o único certificador do Brasil, é não sei o que, sendo que não tem nada, não tem lei. Esse órgão aí, essa empresa, é uma empresa, ela não é um conselho, ela é um negócio que tá lá nos Estados Unidos, ela acha que ela manda nas leis aqui do Brasil. Não, nós somos terceiro mundo, mas pelo amor de Deus, né, nós somos... Também não acha que a gente é burro. Então, assim, o golpe, como eu sempre falo, e às vezes a pessoa acha assim, ah, mas você é muito brava, você é muito irritada, você é muito metida, você é muito aquilo e tudo, você é cínica,
Mas assim, não tem outra coisa pra eu falar que senão o golpe tá aí, cai quem quer. Ou se você fala assim, não, mas eu acho que essa certificação, ela vai me agregar, ela vai ser importante pra mim. Se você tomar essa decisão porque você quer, tá tudo bem. Você tem que decidir quais são os passos da sua carreira e o que você acha melhor. Você tem que decidir, não sou eu que tenho que decidir pra você. Você tem que fazer aquilo que você acha que tá certo com o que você acha que tá certo. Eu não tô no ramo de fazer a cabeça de ninguém, não. As pessoas vêm fazer curso com a gente porque elas querem. Porque eu tô lidando com adultos, eu não tô lidando com um jovem que cede à pressão social dos coleguinhas e chega em casa. Ai, mãe, eu quero ir na festa porque todos os meus amigos vão. E aí você tá tendo os profissionais hoje chegando em casa e falando assim, eu quero fazer o QBA porque todos os meus amiguinhos estão fazendo. Sem você nem saber o que é isso, pra que isso serve, como que é isso, você não tá nem questionando. Agora, se você quer entrar nessas certificações e você já tem plena consciência, você sabe de tudo, você tá consciente, beleza? Tá tudo bem. O meu papel aqui é esclarecer. Você um dia se tornando aluno do IEAC ou não. Meu papel aqui é trazer essa clareza. Eu tô no momento aqui, o que eu tô fazendo agora, nesse momento, eu não queria estar fazendo isso. Eu queria estar já deitada, me preparando para dormir, não me agitando, onde depois, provavelmente, eu vou ter que tomar um Zolpidem para eu me acalmar, para eu poder dormir. Mas eu tô aqui fazendo isso aqui porque eu tô no momento de servidão. Eu estou servindo para a quem esse conteúdo interessar. Eu estou servindo o conhecimento que eu tenho, porque eu estou compartilhando, se fizer sentido com cada pessoa que está assistindo isso aqui. Ou que vai assistir isso aqui amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Então eu estou aqui servindo. E aí, se você achar que faz sentido para você, se você achar que o que a gente tem para oferecer aqui dentro do IEAC casa com seus valores e casa com a sua necessidade do que você precisa, beleza, você vem ser nosso aluno. Agora, se não casa e não atende às necessidades que você precisa para a sua prática, não venha. Mas eu não vou ficar ganhando as pessoas na ameaça, na pressão, falando se você, só o meu curso é isso, só o meu curso é aquilo. Só o meu curso tem a grade que tem, isso é verdade. Porque saiu da minha cabeça. Agora, você vai ter uma pós-graduação fazendo aqui, se você fizer uma pós-graduação aqui, como se você fizer uma outra pós-graduação, o seu certificado vai ser de pós-graduação em análise do comportamento do mesmo jeito. A diferença vai ser o conhecimento que você adquiriu ou não. Né? Então, assim, você que tem que ver e tomar suas decisões, você já é adulto. No Brasil, nós não temos... no Brasil, eles têm tentado fazer sistema de acreditação e não certificação. Que, analisando, pra mim, daria quase que na mesma, né? Mas também não é obrigatório. Seria uma acreditação, seria uma certificação. Mas não é licença também. Eu não sei se eles estão fazendo, mas a ABPMC, que é uma associação, que não é um conselho, fazia acreditação, sistema de acreditação. Mas é um sistema de acreditação que eu também não concordo e que não se alinha aos meus valores. Por quê? Porque eles têm uma ênfase muito grande na questão acadêmica, de se ter mestrado e doutorado, porque nós temos uma corrente de profissionais que defendem que para ser uma analista do comportamento você tem que ter mestrado ou doutorado, sendo que os nossos programas de mestrado ou doutorado são programas acadêmicos, são programas voltados para pesquisa científica e para formar professores segundo orientações do próprio MEC, do próprio Ministério da Educação. Então, eles têm essa visão academicista de para você ser acreditado, você tem que ser mestre, você tem que ter publicação científica, quando a gente sabe que
do chão, do consultório, do chão da sala de aula, ele não se encaixa nesse perfil, ele nem tem tempo e nem interesse para isso, porque ele não recebe bolsa do governo, ele tem que pagar o salário dele e ele não tem esse perfil. Se eu tô falando alguma mentira, vocês podem colocar aí nos comentários. Na minha visão, na minha opinião, o ideal é uma boa especialização em análise do comportamento aplicado. Entendeu? Então, assim, essa é a situação que nós temos no Brasil. Você vai ter diversos profissionais acreditados pela BPMC, pela Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, é o nome, que são pessoas que nunca nem trabalharam com autistas, nunca nem trabalharam com indivíduos com atraso no neurodesenvolvimento, mas são mestres, doutores, têm coisas publicadas, mas a área de atuação deles não é. Tá? Então é importante vocês terem ciência disso. E mais uma vez, se cada um de vocês achar que faz sentido você passar pelo processo de acreditação da BPMC, tá tudo certo. Desde que você saiba quais são os limites desta acreditação. O que ela te dá direito, o que ela não te dá direito. Como você deve fazer o uso dessa acreditação. Como você deve se intitular tendo essa acreditação. Tá? Que isso é até uma discussão que o Diogo até postou no perfil dele recentemente de um problema que teve dentro da medicina. De pós-graduações que não são acreditadas com o Conselho Federal de Medicina e como que os médicos poderiam ou não usar essas titulações. Essa foi uma discussão que teve agora. Se a gente trouxer um paralelo para análise do comportamento, é a mesma coisa. Com a diferença de que nós não temos um Conselho Federal de Medicina dentro da análise do comportamento aplicada. Nós não temos uma profissão regulamentada. E aí quem perguntou se a gente tem uma previsão, a gente tem como que é essa questão da regulamentação da profissão, a gente tem projetos de lei encaminhados para a regulamentação da profissão. Mas jamais existirá um projeto de lei que vá dizer que para que um profissional seja um analista do comportamento, ele vai ter que ter mestrado ou doutorado. Não vai existir uma lei não vai passar uma lei como quiseram tentar passar. Tentaram colocar isso no projeto de lei. Não vai existir. Basta vocês olharem todas as profissões. Que profissão que existe no Brasil e que tá lá escrito que para você ser dentista, engenheiro, seja lá qual profissão for, precisa ter mestrado. Qual profissão? A análise de comportamento vai ser a primeira? Ela é a mais importante, ela é a mais especial, ela é a mais bambambam e ela vai ser a única no Brasil, na história das profissões, que precisa ter mestrado e doutorado? Não vai. Isso vai contra totalmente os direitos constitucionais, vai contra uma série de coisas. Pode perguntar isso para qualquer advogado sério. Quando a gente conta para pessoas que não são da área como que é a análise do comportamento, as pessoas ficam assim: esse povo é doido? Devaneio de grandeza. Tem devaneio de grandeza. Vive num fantástico mundo de Bob. Tá? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Tá? O conhecimento tá aí. Ajudem seus colegas, ajudem seus amigos, encaminhem essa live para eles, assistam, ajude a disseminar informação de verdade, né? E se um dia vocês acharem que faz sentido vocês fazerem qualquer formação com a gente, estamos aqui. As portas estão abertas para quem quiser se tornar nosso aluno um dia. Se você não quiser, continue consumindo nossos conteúdos gratuitos. Se os conteúdos gratuitos não fazem sentido para você, não consuma, não assista. Simples assim. Eu estou no negócio de trazer clareza e trazer a verdade, os fatos, as coisas como elas são. Isso é um valor muito importante para mim. Por isso que eu
Não faço determinadas certificações, não faço determinadas coisas porque elas não se alinham com os meus valores, com os valores que eu e Diogo temos, para o que nós temos de valores para uma empresa. Não se alinham, tá? Então, isso é muito sério, muito sério. Eu, como mãe de uma criança autista, eu sei na pele o que os pais passam por essas questões de profissionais. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, a gente tá no... Obrigada, Roberta. Obrigada pelos elogios de vocês. Nós estamos num negócio de seriedade, de trazer a verdade. E cada pessoa escolher o que ela quer. Se ela quer continuar com a gente, se ela não quer, tá? Infelizmente, gente, as coisas, elas custam o preço que elas têm que custar. É o preço, a gente coloca os preços nos nossos produtos, que é o preço que a gente precisa para a empresa ela continuar girando, com a qualidade que a gente tem, que a gente não abre mão. A gente não abre mão da qualidade, infelizmente, tá? Pois é. E a resposta é, né? Tô numa pós que a resposta para quase todas as perguntas é procure um supervisor. Por que as pessoas têm essa resposta? Porque assim elas podem vender para você o serviço de supervisão, né? Elas podem te vender o serviço de supervisão. E aí eu posso te vender mais uma coisa. Eu crio um problema para você precisar, para eu poder ter a solução, para eu poder te vender. E não tem nada de errado com vender. Eu acho que todo mundo merece ter uma vida próspera. E venda é uma coisa abençoada. Mas eu preciso ter... eu preciso que as pessoas vão fazer a supervisão porque elas querem, não porque elas se sintam obrigadas. Né? Tudo gira em torno da supervisão porque é um serviço a mais para eu poder te vender. Para eu poder fazer um contrato de 4, 5 mil reais... E eu supervisionar muitos casos e eu ter aí 50 contratos, sei lá quantos, de supervisão. E eu poder te vender esse serviço. É pra isso. Tudo gira em torno por causa disso. Só que eu digo que é por causa da ética. Porque eticamente você não está preparada para atender esses casos, então você precisa da supervisão. E é antiético da minha parte dizer o contrário. Mais ou menos por aí.